A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, ô glória, louvado seja Deus por essa oportunidade, 6 de junho de 2024, amém? Capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, nós vamos entrar agora a continuação, né, ali do julgamento. Paulo é levado para lá, Paulo é levado para cá para ser julgado, para ser condenado. Paulo já está preso há 2 anos em Cesareia, né? Félix vai morrer no capítulo 24. Félix morre, né? O marido de Drasúlia, filha de Herodes. E a gente vai ver que Félix é meio irmão de Drasúlia. Só para você ter ideia, o nível, né, da liderança daquele tempo, o nível que a liderança era daquele tempo. Flávio Josefo, que foi um dos historiadores daquele tempo, daquela época, vai dizer que a Drasília, que é filha de Herodes, né, e Félix também, porém de mães diferentes, mas do mesmo pai, eles viviam em um incesto. Essa Drasília, ela larga o marido que ela tinha, quando eu anotei o nome dele aqui, que era o rei, cadê? Me perdi aqui. Ele era um rei. E ela vai largar ele. Ah, não, tá aqui, perdão. Tá aqui na outra folha. Ela vai largar esse rei, né? Com 1 ano só de casamento. Ela deixa ele e vai viver com o seu meio-irmão. Olha só. Só pra ter o nível, né? Dessa mulher. E ela vai viver com o seu meio-irmão. Ela abandona esse rei. Ela tinha menos ali 16 anos. Ela vai deixar ele e vai viver com esse rei. No incesto, né? Vivendo uma vida de incesto junto com esse homem. Ela é irmã de Berenice, né? Filha de Herodes ali o Grande. Cadê? Aqui a Drasília tinha... Isso aí, aproximadamente 16 anos, ela vai largar o rei Emasa, né? Aos 16 anos de idade, ela deixa e vai viver com Félix, que é o meio-irmão dela. Então, esse homem, além dela ter um caráter, né, desconstruído, ele ainda era um homem profano, né? Um homem pervertido, né? Que morava com a sua própria irmã. Era um homem sem caráter, corrupto, que o Félix, ele deixa Paulo preso porque ele queria receber propina de Paulo. Ele deixa Paulo lá preso, vai deixando, para ver que Paulo pagasse, vai extorquir Paulo, né? Tirar dinheiro de Paulo. E ele deixa Paulo ali preso aproximadamente mais de 2 anos. E aí esse Félix é tirado do governo, né? Provavelmente morto. Ele é tirado e este homem agora vai assumir o lugar dele, chamado Festo, né? Esse Festo vai assumir o lugar dele. A liderança que estava corrupto. Agora vem esse Festo. Esse Festo, ele não é um corrupto, mas ele é um homem que quer agradar os homens. Ele quer fazer para agradar os homens. Então, quando ele vai em Jerusalém para tomar a casa de tudo, né? Porque ele vai governar em Cesareia. Porque assim, vou explicar para vocês entenderem. Aqui em Guarapari tem um prefeito, né? O estado do Espírito Santo tem um governador. Então é a mesma coisa daquele tempo. Então cada estado, Roma tomava praticamente o mundo inteiro. Roma que governava. Então tinha César, né? Que era o líder, o grandão, o presidente, que liderava os outros, que tinha os governadores, né? As cidades, as províncias. Então ele estava assim. Então era um governo, né? Então instituído ali lideranças. Então Festo agora é colocado no lugar de Félix e ele vai assumir a liderança ali. Ele assume a liderança agora em Cesareia. Porém, antes dele ir para Cesareia, ele vai chegar em Jerusalém para tomar a parte de tudo para descer para Cesareia. Cesareia é 100 quilômetros. Depois de Jerusalém para Cesareia é 100 quilômetros. E ele vai depois, né, tomar a frente de tudo ali, procura entender mais um pouco. Depois de 3 dias, ele desce para Cesareia e vai tomar posse, né, do governo de lá. E aí os chefes dos sacerdotes, né, já tenta ludibriar, já tenta aqui também, confesso, como Festo, ele queria agradar os judeus, ele queria agradar a liderança dos judeus, ele não queria se opor a nenhuma questão. Ele fala para eles assim, ó, manda alguns líderes comigo, desce comigo, que chega lá, eu vou ouvir esse homem, né, que está na prisão, e ali nós vamos fazer o julgamento dele. Só que Paulo tá na prisão e Paulo sabia que Festo, ele não queria desagradar os judeus, ele gostava de bajular. Mas não tem coisa mais triste do que uma pessoa bajuladora de homens. Um crente que bajula homens, não conte com ele, não conte com o caráter dele pra nada. Na primeira oposição, ele fica do lado do homem. E aquele que tem um caráter transformado é como Paulo, não tem medo de morrer, mas vai defender a sua fé em Cristo Jesus. Então, ele queria agradar os homens. O verso 4 diz assim, todavia Festo respondeu, Paulo está detido em Cesareia e mesmo
e eu mesmo brevemente partirei para lá. Aqui é quando os judeus fazem o pedido no verso 3, né? Eles já estão com a emboscada preparada para Paulo. Eles pedem a Festo para que Festo retornasse com Paulo para Jerusalém. Por quê? Se você ler o verso 3, tá dizendo, então rogaram a Festo favor de transferir Paulo para Jerusalém. Por quê? Já havia uma emboscada preparada. Vocês lembram lá no capítulo 23 que eles fizeram o juramento de matar Paulo? Eles fizeram o juramento que eles iam matar, não iam comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Acho que no verso 20, capítulo 24. Eles fez um juramento que eles não comeriam, não beberiam enquanto não matasse Paulo. Então essa é a mesma gangue aqui, é o mesmo. É eles que estão tramando matar Paulo. Eles levantam 40 homens, o sobrinho de Paulo descobre, eles não conseguem matar Paulo. E aqui agora eles tramam essa outra emboscada. Porque se Festo levasse Paulo para Jerusalém, eles iam fazer uma emboscada, porque havia muitos assaltos naquele tempo. Então eles iam fazer uma emboscada. Alguém ia fingir que foi um assalto e mataria Paulo, né? E ali no caso ficaria por isso mesmo. Aí só que todavia ele responde que ele estava indo para Cesareia, que eles enviassem alguns líderes com ele, e lá ele faria o julgamento, né? Convosco no tribunal, e lá ele julgaria no tribunal e tal, como tem que ser feito diante dele, para que Paulo estivesse perto. Porque pela lei romana, a pessoa sendo acusada, ela tem que estar presente da sua acusação para saber o que estava sendo acusado. Ele não poderia tomar nenhuma decisão ali sem chegar diante do tribunal. Então ele desce para lá. Assim, depois de 8 dias, ele vai descer para lá. E assim, Paulo vai para o verso 7. Paulo aparece diante de Festo. E quando Paulo é trazido da prisão diante de Festo ali no tribunal, os judeus que estão ali, os líderes, né? A gente vai ver que é os líderes judeus e os eminentes, né? Só aqueles mesmo da elite, mesmo os chefes dos sacerdotes, chefes da sinagoga, só aqueles que querem matar Paulo. Todos eles se reuniram. E quando Paulo ali no verso 7 aparece ali diferente de Festo, eles se reúnem ali, eles começam a falar palavras, palavrões, xingando Paulo, acusações, né, daquilo que eles não tinham provas. Eles acusavam Paulo de coisas terríveis, acusavam de Paulo profanar o templo, só porque Paulo, eles viram Paulo andar com Trofino é aquele que era de Éfeso, né, nas áreas ali, só que eles acusam que Paulo levou Trofino para a área proibida do templo, e Paulo não levou Trofino para a área proibida do templo, e eles inventam, eles não têm prova para comprovar, eles não têm pessoas para comprovar, mas eles acusavam Paulo, faziam as acusações terríveis contra Paulo, mas não tinham prova. Então Paulo tomou a palavra, e em verdade não tenho cometido pecado algum. Ele vai começar a se defender. Eu não tenho cometido pecado algum, porque a gente precisa entender uma coisa, irmão. Nós cristão, a gente leva tudo muito para espiritualidade, ou leva para espiritualidade demais ou carnalidade demais. Dos dois, ou você é espiritual demais ou você é carnal demais, mas você precisa ser balanceado naquilo que o Senhor tem. Então nem tudo que a gente fala, vou orar, claro, tudo é oração, mas nem tudo vai ficar só na oração, irmãos. Precisa de ter uma ação, precisa de ter uma atitude. Então Paulo aqui ele vai ter uma atitude. Em verdade não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, mas eu não cometi pecado algum contra a lei dos judeus. Eles estão me acusando, mas eu não fiz nada contra a lei de Moisés, eu não fiz nada contra a Torá, contra a lei dos judeus, e nem contra o templo, e tão pouco contra César. Eu não pequei contra a lei dos judeus, eu não pequei contra o templo, eu não blasfemei, e muito menos contra César. As acusações que eles me acusam não tem prova, não tem fundamento. Paulo está fazendo sua defesa do verso 8 até o verso 11. Ele vai falando, deseja subir. Aí Festo pergunta para ele, tu deseja subir comigo para Jerusalém para ser julgado a respeito dessas causas lá? Dessas acusações lá? Só que Paulo sabia que se ele fosse com Festo para Jerusalém, no meio do caminho ele ia morrer, porque ele sabia que Festo, ele fazia tudo para agradar o homem, ele fazia tudo para agradar a liderança judaica. Ele não queria se opor, ele não queria entrar em contradição, não queria entrar em confusão, em briga, porque tem pessoas que é assim, preferem ficar neutro, para não ter um posicionamento, para não desagradar a homens. Cristão que dizem que é crente, mas ficam neutro para não desagradar a homens. Então, muitos estão assim, né? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde nós estamos vendo os valores investidos que Isaías profetizou lá no capítulo 6. Os valores investidos, o certo é errado e o errado é certo. Nós estamos vivendo esse tempo atual, onde crentes concordam com aborto, votam em governos que apoiam o aborto, sendo que nós somos contra tudo aquilo que degride a palavra, que vai contra a palavra de Deus. Nós respeitamos qualquer liderança, desde quando ela não ataca a nossa fé, desde quando ela não tenta nos fazer corromper ou ir contra a nossa fé. Então a gente precisa ter esse posicionamento. E Paulo aqui está diante de lideranças que estavam contra a fé dele, mas ele tinha um posicionamento. Se o Brasil continuar como está indo, que vai continuar, nós sabemos disso, coisas terríveis estão acontecendo, as leis estão a favor do que é errado e contra o que é certo. Será que nós vamos ter o posicionamento como Paulo, de ir até a morte, mas não negar a Jesus? Aqui nós vemos um homem posicionado na sua fé. Aqui nós vemos um homem posicionado no que crê.
E aí, você crê ao nível no cristianismo de você ainda entregar sua própria vida para não negar a Jesus com as suas atitudes? É algo que a gente precisa refletir, irmãos. Nós estamos vendo pessoas voltar atrás, desistir de Jesus por qualquer situação. Qualquer situação, qualquer palavra, qualquer perseguição, qualquer decepção. Irmãos, eu já fui tão decepcionada. Eu já passei por tanta coisa, eu sei que você também já passou. Eu sei que você também tem uma história. Mas nós estamos aqui servindo ao Senhor. Porque a nossa morada não é aqui, nós estamos peregrinos na terra estranha. Nós precisamos entender que temos que ter posicionamentos. As leis investidas daquele tempo são as leis investidas nos dias atuais, irmãos. A gente costuma falar que a igreja primitiva, gente, se nós somos estudantes, eu já falei isso. A igreja tem que ser como a igreja primitiva foi, ali, crentes temerosos. Irmãos, estuda sobre a igreja primitiva. Depois que eu estudei, depois que eu comecei a conhecer um pouquinho mais, eu falei, meu Deus, eu comecei a ver. Gente, se bombear, a situação ainda estava pior do que a atual de hoje. Porque hoje tá assim, né? Hoje está escancarado, a gente tem liberdade para pregar no Brasil, e os cristãos não tinham. Era muito mais séria a perseguição. Olha só o nível de liderança naquele tempo. Que vivia o incesto. É por isso que os judeus odiavam Félix. Eles não aceitavam Félix porque sabia o caráter corrupto que aquele homem tinha. A ponto de viver em incesto com a sua própria irmã. Então quando ele é retirado, Festo é colocado no lugar, e Festo quer o quê? Agradar os judeus. Festo quer ter o quê? Os elogios, a bajulação dos judeus. Festo quer o quê? Ele quer porta aberta, como muitos queriam. Então ele não queria se opor a nada. Então ele queria o quê? Resolver aquela situação de Paulo. É tanto que ele vai falar aqui que Félix havia deixado Paulo abandonado, no verso 14. A 2 ele vai falar assim, ó, aqui certo homem que Félix abandonou na prisão. Quando chega lá Berenice e o rei Agripa, que vai fazer uma visita para Festo, né, de boas-vindas, porque ele estaria ali governando a Cesareia, e eles vão como o hábito de costume que eles tinham, né, de ir lá, muitas vezes, receber a liderança que estava sendo colocada ali, assentada ali naquele tempo. Então, Berenice, né, que é uma das lideranças também, e o rei Agripa vão lá, e aqui ele começa a ter um diálogo e começa a pedir conselhos ao rei Agripa. E ele começa a contar a história de Paulo, porque ele não sabia o que fazer naquela situação, porque ele não queria desagradar os judeus, mas ele também não via pecado em Paulo. Ele também não via erro em Paulo. Ele sabia que Paulo era um homem inocente. Então ele queria ter uma decisão. É pessoas que são assim, que sabem o que tem que fazer, mas preferem sair pedindo opiniões de homens. Sabe muito bem o que é certo fazer, mas prefere sair pedindo opiniões de homem. Então aqui nós vamos ver uma liderança que liderava, mas só pensava em agradar os homens. Então, aqui ele vai pedindo os conselhos, vai contando o que aconteceu, vai falar sobre que Paulo plenamente tem o direito de defesa, né? Paulo tem o direito de ter advogado, Paulo tem o direito de se defender, e ele vai indo, para tentar impressionar, né? Ele vai trazendo aqui seu discurso, ele vai trazendo aqui a sua biografia, passando ali, na realidade é um discurso, né? Ele traz um discurso aqui para Festo ver o que Festo vai aconselhar ele, né? E ao contrário, levantaram algumas questões relativas. Aí no verso 19 ele diz assim, ó, ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, quer dizer, a religião dos judeus que estava ali. Os judeus estavam trazendo algumas opiniões, no caso, para ele, que não conhecia Jesus como se fosse relativa, sobre as quais discordavam dele. Então, quer dizer, ele está dizendo que os judeus não concordavam com a fé de Paulo, não concordavam com o que Paulo falava, que Jesus Cristo morreu, né, e já tinha ressuscitado por nós, através dele, Salvador, né, da humanidade, que aquele que se arrepender seria salvo, aquele que tivesse arrependimento, entregar sua vida para Jesus. Então, aqui ele vai falar sobre quais discordavam dele. E quando um certo Jesus já morto, na mente dele já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo, não negue a sua fé. Olha o que ele diz de Paulo, hein? Para ele Jesus está morto, mas olha o que ele diz, mas Paulo insistentemente afirma que ele está vivo. É isso, irmãos. É você ter insistência na sua fé. Nada nem ninguém parar você, nada nem ninguém roubar a sua fé. Eu vi um vídeo, eu queria ter gravado aquele vídeo, eu acabei não salvando aquele vídeo, mas eu queria ter salvo aquele vídeo. Um jovem entra na sala de faculdade para estudar. E esse vídeo vai fazer um teste de influência, né? Um teste de influência sobre as pessoas ali. O professor vai falar com todos os alunos que estão em sala.
que ele ia mostrar uma cor, né? Eu acho que ele mostrava uma cor lá e ele falava assim, vocês vão dizer, tipo assim, uma cor amarela. Ele mostrava uma cor amarela no papel e falava, todos vocês vão dizer que esta cor é vermelha. A cor é amarela, mas todos os alunos dentro da sala diriam que era vermelha. E o jovem entra, depois que esse jovem entrasse, o pastor fazia a pergunta, o professor ia fazer a pergunta, e toda a sala ia falar que era vermelha a cor amarela. E esse jovem ia ficar olhando, porque ele ficou, né? Todo mundo com a mesma boca falando que era uma cor, sendo que não era uma cor, para ver o teste de influência, o que aconteceria. E depois o professor ia perguntar para esse rapaz que cor era aquela e qual seria a resposta dele. E aí quando o rapaz entra na sala, o professor pega esse papel, uma cartolina grande, né, amarela, e começa a perguntar. Eu não consigo lembrar se foi um papel mesmo, não lembro o que foi. Mas eu me arrependi de ter gravado aquele vídeo, muito forte aquele vídeo. E ele começa a falar que cor é essa. Aí um fala vermelho, e vermelho, vermelho, vermelho. Todos na sala de aula falavam que era vermelho. Todos, todos. Por fim, o professor pergunta para esse jovem, e você, que cor é essa? Aí ele olhou para todo mundo na sala e falou, vermelho? Você tá entendendo? A influência. Ele sabia que a cor não era vermelha. Ele sabia que a cor era amarela. Mas porque a maioria estava dizendo que era vermelho, a cor que era amarela, ele disse que era vermelho. Então tem pessoas que não têm sua opinião. Tem pessoas que dizem que são cristãos, mas na primeira perseguição, no primeiro vento, nega Jesus. Eu lembro que eu comecei a sofrer um ataque vindo de uma pessoa, e essa pessoa começou a falar mal de mim e degredir a minha imagem, como se eu não tivesse compromisso com as coisas, como se eu não tivesse compromisso com as coisas de Deus. E eu ali, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor falou, fique na posição e eu te justifico. Então eu fiquei na minha posição. A pessoa falava coisas terríveis de mim, como serva de Deus. E eu ali firme com Jesus, firme com Jesus, firme com Jesus. E Jesus me posicionada e com ação. Porque não adianta eu estar aqui, Deus vai me justificar de braço. Não, e com ação. E o Senhor ali foi trabalhando, o nome do Senhor foi sendo glorificado. Eu continuei na minha vida com Deus, continuei na ação com Deus. E ali o nome do Senhor foi glorificado. E Satanás, mais uma vez, foi envergonhado. Mas houve uma ação da minha parte. Eu não fiquei somente chorando de braço cruzado. Então é isso que você precisa entender. Posicione no meio dos iguais. É muita gente igual nesse tempo. Você pode observar, irmãos, eu observei algo na igreja. Eu quero que você ouça isso aqui com a sua visão espiritual aberta. Eu quero que você ouça isso aqui com o seu entendimento aberto. Eu estava observando, eu fiz uma experiência na igreja. Eu comecei a observar algo. As pessoas estão ali em silêncio, pode observar, em silêncio, e ninguém dava glória. E aconteceu algo que foi Deus que me chamou a atenção para aquilo ali, eu nem tinha nem percebido, mas o Senhor fez. Tava todo mundo ali, o pregador pregando e aquela coisa toda, e todo mundo ali parado, ninguém dava glória. Uma pessoa do lado de fora da igreja, não foi dentro da igreja, tá? Não foi, porque a irmã que tava, eu confirmei com a irmã que tava do meu lado. Uma pessoa do lado de fora gritou, ô glória! Aí começou todo mundo, ô glória, todo mundo. E eu falei, meu, lado de fora, não foi dentro não, foi lá de fora. E eu falei, Senhor, então é assim, eu não tenho aquela adoração para me dar ao Senhor se eu não for estimulada a adorar. Porque o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão, ele tem um posicionamento independente de quem está em volta, ele tem aquele posicionamento do céu. Você está entendendo? Por que eu falei isso? Porque a gente precisa entender, nós não temos que ser incentivados a ter posicionamento, a adorar Deus. Nós temos que adorar a Deus a todo momento, inclusive com o nosso posicionamento. Em ambientes que você vai, tá ali a brincadeirinha, tá ali a chocarrice, tá ali os palavrões, você não tem que estar rindo daquelas coisas, você não tem que estar falando igual, você não tem que estar igual àquelas pessoas, você precisa ser diferente porque você é do reino, você é um cidadão do reino, você é alguém diferente dos iguais. Então é isso que eu quero que você entenda. Paulo aqui, ele tá posicionado, em volta dele tá todos contra, mas ele está posicionado, aleluia, no lugar que Deus o colocou. Então aqui, ele sabe os seus direitos, ele se coloca de pé no verso 11, se não são verdades as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, apelo para César. Ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele não seria julgado, ele seria entregue para esses homens. É por isso que ele fala, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Por quê? Porque Festo não ia fazer um julgamento. Festo ia entregar para eles em Jerusalém Saulo, porque era o que eles queriam. Porque ele queria agradar aos judeus. E ele pede e apela para César. Por que ele apela para César? Se a gente voltar lá, a gente vai ver que Jesus aparece para Paulo e vai dizer para Paulo, não temas, eu sou contigo, ser forte e corajoso. E assim como eu dei testemunho, você darás testemunho. Assim como você deu testemunho
de mim em Jerusalém, agora você vai dar testemunho de mim em Cesareia, porque você irá para Roma pregar para César. Havia um propósito em todo esse cenário aqui. Oh, glória! Havia um propósito em todo esse cenário. Paulo iria pregar para César em Roma. Esse era o propósito. Aí ele vai lá e apela para ir para César. Verso 12, ele fala: apelaste para César, então em César tu irás. E ele vai ir para César. Então agora ele vai pedir conselhos a Agripa, né? Porque Paulo apela para César e Paulo vai ir. Então o rei Agripa propôs a festa, pois também gostaria de ouvir. Por quê? Todas as pessoas queriam ouvir Paulo. A sabedoria que ele tinha, a graça que ele tinha para falar, a firmeza nas suas palavras, a fé dele. Aí no dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa, né? Se chegaram. A gente sabe que Herodes, né? Ele chega e vai, o povo começa a gritar: fala como rei, fala como rei. E ali ele foi comido de bicho porque não quis dar glória a Deus. E aqui também a gente vai ver a pompa dessas pessoas, né? Que não querem glorificar a Deus, mas se sentem. Você vê que eles faziam coisas terríveis, né? Era um governo corrupto, uma liderança corrupta, um povo voltado para si mesmo, que pensava só em si mesmo. E nós sabemos que há muitas pessoas assim, inclusive pastores nesse nível aqui, que só pensam em si mesmo, corrupto, né, pomposos de si mesmo, e que não deixam. Eu estava hoje, né, estudando sobre isso aqui, e o Espírito Santo falou no meu coração uma frase que eu fiquei pensativa. O Senhor falou assim: nesse tempo, filha, são muitos líderes que não são liderados. Né? São muitos líderes, tem muitos pastores, muitas lideranças que não são liderados pelo Espírito Santo de Deus. Eles só têm os títulos de líderes, mas não é Deus que lidera eles. Então por isso a gente está vendo esses escândalos, essas bagunças, nós estamos vendo essa corrupção, estamos vendo pastores que matam a ovelha para poder a ovelha não crescer mais que ele, com medo de perder cadeira. Nós estamos vendo rebeliões dentro da igreja, porque de lideranças que perderam a direção. Meu menino mostrou algo para mim mais cedo, dentro da igreja, né, um jovem estava fazendo toque de música mundana, dentro da igreja, em ritmo mundano. E eu falei, se tivesse um pastor com autoridade ali, ele tiraria aquele jovem da bateria, né? Tiraria ele, conversaria com ele, não deixaria mais ele tocar, explicaria para ele que aquilo ali não é um toque que se toca na igreja. Aí meu menino falou: mas então vai ter que tirar muita gente da igreja, porque o que tem... Falei: pois é, mas a culpa é que é da liderança, irmãos. Querendo ou não, nós vemos que as lideranças têm afrouxado para não perder cadeira, para não perder membro, para não perder bode, na realidade, né? Porque as ovelhas estão sendo jogadas para fora em alguns lugares, mas os bodes estão ficando. Então nós estamos vendo isso acontecer. E nós precisamos entender, irmãos, que quando o Senhor dá autoridade na mão de alguém para fazer algo, você precisa liderar pelo Espírito de Deus. E as decisões que você vai ter que tomar, às vezes, não vai agradar a muitos. E muitas vezes, não vai agradar 80%. Né? 30% vai ficar a favor e 70% contra. Muitas vezes é isso. Então, servir a Deus é desagradar a homens. Servir a Deus é desagradar. Infelizmente, vai desagradar muita gente. Então, vamos lá. Paulo sabia que ele tinha que ter o posicionamento dele. Ele iria desagradar. E aí? Nós estamos preparados para isso? Para desagradar aqueles que querem somente agradar ao mundo? As mensagens hoje foram mudadas, irmãos. As mensagens hoje foram mudadas para agradar egos, agradar pessoas. Quantas pessoas já não são fiéis mais à mensagem do Senhor porque tem medo de falar? Então vamos lá. Entraram na sala da audiência, juntando com os altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por onde Festo e Paulo foi trazido, em seguida Festo declarou ao rei Agripa: e a vós todos estáis presentes conosco, vedes que aqui está um homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto Jerusalém como aqui, ocorreu em mim, afirmando que ele não deve mais viver. Aqui, Festo está dizendo, né? Trouxe Paulo e começou a mostrar que é o homem que está aqui, que os judeus falam que ele é determinado que tem que morrer e tal, e trouxeram até a mim para que eu julgue. Então vamos lá. Eu, todavia, entendi que ele não havia praticado nada que merecesse pena de morte, mas como ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho ainda nada definido quanto ao escrever sobre ele o nosso soberano. Por essa razão, eu trouxe perante vós, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, para que depois de realizado este interrogamento, eu tenha informado mais claras e prestas. Porquanto não me parece sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele. Aqui ele está dizendo que se Paulo não tivesse apelado para César, ele livraria, mas sabemos que isso é mentira, porque ele queria agradar os judeus. Se ele tivesse levado Paulo para Jerusalém, ele seria morto no meio do caminho. Paulo sabia que a sentença viria a qualquer momento, mas Paulo apela para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Ele apela para César, porque ele sabia que ele teria que ir a Roma para pregar para César. Era o desejo do coração de Paulo, e também foi algo que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha falado com ele.
ele. E aqui a Agripa vai dizer que se ele não tivesse apelado, ele livraria, ele libertaria talvez, né? Mas isso aqui é uma mentira que nós sabemos porque ele queria agradar aos judeus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Amanhã nós voltamos no capítulo 26, para a glória do nome do Senhor. Nós estamos quase encerrando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu espero em Deus e que você tenha lido capítulo por capítulo, que o nome do Senhor seja glorificado, que você receba renovo, graça do Senhor na sua vida e vontade, que você seja incentivado a ler a Bíblia todos os dias. Amém? Porque quando você estiver com essa palavra dentro da sua alma, dentro do seu coração, na sua mente, você vai adorar a Deus em todas as suas atitudes. Não somente na igreja com alguém te incentivando, adora. Você vai adorar porque você é um adorador de excelência, que acredita no poder da palavra, que corre na sua veia o sangue de Jesus e que você foi lavado, transformado pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor amado, Pai querido, eu quero louvar e agradecer o teu nome nesta tarde. Mais uma vez eu quero te agradecer por este vídeo, por este canal Desperta Crente, pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão inscritos neste canal. Eu quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, nos colocado de pé, nos dado alegria, nos dado força, nos ensinado, Senhor, dia após dia te servir melhor. Eu peço a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor em nossas vidas e te peço que o Senhor venha encontrar cada um de nós nessa tarde, ó Pai, com as experiências que o Senhor tem para cada um de nós. Nos dê livramento, ser conosco, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça para você ficar posicionado na onde Deus te colocou, que a sua fé não seja abalada, que você não venha negar Jesus com as suas atitudes e ações, como muitos atualmente têm negado, e que nós continuamos firme com a nossa fé inabalável em Deus. Amém? Deus te abençoe. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha se você quiser esse vídeo e nós estamos juntos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.